Olá, turma! Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre pretérito buscamperfeito. Então, hola, vamos estudar. Hoy yo voy a estar hablando un poquito con ustedes sobre los verbos en buscamperfeito. ¿Cuáles son esses verbos? Lo que necessitamos de ele? Ó, mira, pega tu caderno e vamos escrever. Sim, tira foto. Ferro. Sim, não dá pra ver. Não consigo ver. Então vamos lá, turma. Temos aí, quando usamos, quando que utilizamos? Quando que eu utilizo o pretérito buscamperfeito? Usamos o pretérito buscamperfeito para expressar a ação passada, anterior e outras ações, que também ocorreu no passado. É muito comum o uso conector como quando em el momento que de há. Observe o exemplo em la linha del tempo. Então, vamos ver esse exemplo aí. Temos, quando cheguei ao aeroporto, Marta já havia salido de viagem. Então, qual é o pretérito buscamperfeito? Nosso pretérito buscamperfeito é esse daqui que eu vou marcar para vocês. Olha. Vamos lá, vou marcar de vermelho mesmo. Então, vamos lá. É esse daqui, ó. Havia, havia salido. Esse é o nosso pretérito buscamperfeito. Como assim, Vanessa? Vamos entender melhor aqui no exemplo. Temos aí, eu havia, tu havias, ele havia. Nós outros havíamos, vosotros haviam. Nós vamos utilizar o verbo haver. Nós vamos utilizar ele aqui. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para ficar ok. Ótimo. Então, nós vamos utilizar aqui, ó. Aqui está nosso verbo haver. Mas o que? O nosso participo. Esse daqui nós chamamos de participo. Então, eu vou utilizar o verbo haver mais o nosso participo. Então, eu utilizo o verbo haver e nosso participo, que fica assim.
Toda vez quando terminar em A, exemplo, cantar, vai ficar cantado. Quando for beber, bebido. Partir, partido. Então, quando terminar em AR, IR, será ido, ok? Exemplo, bailar. Terminou com A, bailando. Comer, comendo. Vivi, vivendo. Exemplos aqui. Como que eu vou formar o pretérito busca com perfeito? Eu vou utilizar o nosso verbo haber mais o particípio. Como? Havia hablado. Aqui é o verbo hablar, falar. Terminado em a, ado. Outro. Habíamos bebido. É o verbo beber. Terminou em é ido. Então, bebido. Havia vivido. Repare, aqui está meu verbo no auxiliar. E aqui, vou botar aqui, ó, um particípio. Tudo bem? Aqui está meu particípio e aqui está meu verbo haber. Ok? Ó, meu verbo haber. Tudo bem? Próximo. Vanessa, como que eu conjugo esse verbo, então? Eu vou utilizar simplesmente, eu vou utilizar aqui. Não posso utilizar? Deixa eu botar aqui. Cor da tinta de novo. Eu vou utilizar o meu verbo haber e mais o meu particípio. Aqui é escutar. Escutar termina com A. Então, aqui, escutando. O verbo haber vai indicar quem é que está falando e o meu particípio, ele vai ser o mesmo para todas as pessoas. Exemplo, havia escutado. Havia escutado. Deixa eu tirar aqui. Vamos voltar aqui. Tá. Havia escutado, havias escutado, havia escutado, havíamos escutado, havias escutado e haviam escutado. Então, repare que aqui eu utilizo o verbo da mesma forma para todos. E meu verbo no participo, ele vai indicar quem é que está falando, tudo bem? Mais exemplo, a gente poder entender melhor sobre isso. Então, aí, eu coloquei um exemplo aí, questão do tempo. Às vezes, a sua atividade de fazer diariamente, né? Utilizando o pretérito buscam perfeito. Então, aí, hablemos la acción antes de uma hora de ação específica. Temos aqui, a las 7, Marco já havia despertado. Ele já havia acordado. Às 7. Então, eu tenho aqui meu verbo haber, despertar, terminado em a, ado. Próximo. Marco, às 7, Marcos às 7, 7h30, às 7h30, Marcos já havia terminado de comer. Repare, havia terminado em a, é ado. Então, terminado. Próximo. Marcos já havia desayunado antes de lavar-se os dientes. Sim? Então, desayunar, terminado em a. Repare, quem indica que está falando é o verbo haber. O verbo no particípio, ele vai ser o mesmo para todas as pessoas, tá? Temos esse exemplo aqui também, que vai nos ajudar. Em uma competição de talento, Luisa Taco, uma peça de música muito complicada, com suas flautas. Havia platicado muito para expressar esta peça tão perfeitamente. Então, ó, havia praticado. Quem havia praticado? Ela. Por isso que eu utilizei o verbo havia, ok? Aí, nós aprendemos terminado em a, ado, né? Terminado em i, em é, ido. E tem outros verbos que eles não se encaixam nessa. Por quê? Eles são verbos irregulares. E quais são esses verbos irregulares? Os verbos irregulares, nós temos aí poner, volver, resolver, ver, poner, ser, abrir, morrer, cobrir, descobrir, descer. Então, cada um desses verbos, ele tem um particípio diferente. Por quê, Vanessa? Eles são irregular. Irregularidade dele. Eu não consigo utilizar aquela regrinha que eu falei no início. Terminada em a, ado. Terminada em i, ido. Ok? Eu não consigo utilizar. Exemplo, abrir, eu falo abierto. Morir, muerto. E não morrido. Entendeu? Ficaria morrido. Abrido, não. Ok? Abierto, muerto, cubierto, descuerpo,
descoberto, decir, dicho, escrever, escrito, hacer, hecho, romper, roto, poner, puesto, e assim por diante. Ok, turma? Esses são irregulares, ele não consegue entrar na primeira regrinha. E aí, eu tenho uns exemplos para vocês poderem compreender melhor. Havia, hablar, fica como no regular? Hablado. Aprender, aprendido. Vivi, vivido. Essa regrinha aí, eu estou mostrando para vocês aqui, que ela é aquela regrinha que eu falei com vocês lá no início, que é o quê? O regular. O regular. Ela não consegue se encaixar no nosso irregular. Temos aqui também, o nosso regular. Ok, turma? Então, vamos passar para o próximo. Vanessa, é igual a esse daqui? Esse é irregular, participo irregular. Esse daqui é o nosso participo irregular. E aí temos um exemplo. Quando usamos el pretérito buscamperfecto, expresso na ação passada, que passou anteriormente em outro momento passado. Quando Bite legou a casa, sua hija já havia salido. Vamos entender melhor. Quando ela chegou, quando Bite legou a casa, já havia saído. Já havia saído. É algo passado, o pretérito buscamperfecto, tá? É uma ação passada. Então, eu tenho aqui que ele diz que ela já havia saído, não é isso? Então, quem havia saído? Ela. Então, eu tenho aqui, primeira havia salido, é uma ação. Legou, quando ela chegou, logo saiu, ok? Temos um exemplo aí para a gente ajudar a gente. Quando leguei a casa, já havia ido. Verbo ir, ido, ok? É verbo regular. ¿Por qué llegaste tarde? Porque había olvidado la hora de nuestra cita. Havia olvidar é se esquecer. Havia esquecido. Outro. Quando conheci Mário, já havia graduado. Quando eu conheci, ele já tinha se formado, graduação, né? Então, ele já havia. Repare que eu estou utilizando sempre ele, na terceira pessoa do singular, tá? E temos aqui, para Marcos e Mercedes, salieron da casa, todavia não havia começado a chover. Então, todavia, não havia começado a chover. Recapitulando, turma, o primeiro que nós temos aí, ele é o verbo haber, que está aqui, né? Mais o particípio. Vanessa, como que eu sei? Esse daqui, terminado em ado, é ou i, ido, regular. Temos aqui os particípios irregular, tá ok? Então, prestem bem atenção. Quando liguei ao aeroporto, Marta já havia viajado. Havia viajado. Quando cheguei, ela saiu, havia saído, ok? É questão de tempo, uma ação temporal. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer alguns exercícios para ver se a gente está indo bem. A primeira perguntinha. Quando legou ao cine é cinema. Já la película, se havia acabado ou se havia... E aí, qual das duas opções está correta? Se você marcou essa, muito bem, está indo bem. Próximo, para o vídeo, turma, e tenta fazer, tá? Quando leguei a casa de mis amigos, se haviam ido, ou se haviam ido. Gente, quem saiu quando chegou, que é mis amigos, são eles, ok? Então, mis amigos são eles, então só pode ser no plural, terceira pessoa do plural, muito bem. Aí, o ido é verbo regular, tá? Então, vamos lá. Estamos chegando no final já, turma. Quando a polícia legou, já las peleado. Então, havia peleado, havia peleando, habria peleado. Gente, a última está errada. E abriam também não está no pretérito buscamperfeito do indicativo. Então, só pode ser letra A. A última aqui para a gente finalizar a nossa aula. Vamos lá. Tuvieron problema, tuvimos problemas com o professor, porque no a tarefa. Olha aí, turma, não vamos ter problema com o professor por não ter feito a tarefa. Então, habremos hecho,
Abrimos hecho. Ou habíamos hecho. Olha aí, gente, a última não é. O verbo haber é o verbo fazer. Tá lá na regrinha dos verbos irregulares. Então, você volta o vídeo, dá uma olhadinha lá. É importante vocês anotarem no caderno, que assim vocês podem acompanhar, tá, turma? Então, aí, a primeira também não. Abremos, não, é havíamos. Então, só pode ser essa. Então, turma, por hoje é só. Copia no seu caderno. Espero que vocês tenham entendido. E boa sorte nos exercícios. Até a próxima.